Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos ao passo a passo e algumas dicas para o ciclo 3 que se aproxima. Carlos Alberto Figueiredo, ele afirma que cantar em coro deveria ser sempre uma experiência de desenvolvimento e crescimento, individual e coletivo. O desenvolvimento da musicalidade e da capacidade de se expressar através da voz. A possibilidade de vir a executar obras que tocam tanto no coletivo quanto no coração. E ensejando o crescimento intelectual e afetivo do cantor e de outros agentes envolvidos, o desenvolvimento da sociabilidade e da capacidade de exercer uma atividade em conjunto, onde existam os momentos certos para se projetar e se recolher, para dar e receber. A atividade 3 do nosso ciclo, ela está bem ligada à parte da terceira idade, tá? É uma reflexão, na verdade, sobre a possibilidade de usar a educação musical ou, mais especificamente, a prática de canto, que talvez seja uma atividade que possa ser muito bem desenvolvida. Então, para isso, a gente vai ter um artigo de apoio que não é necessariamente para a terceira idade, mas que vocês podem ter algumas referências com relação a tipos de exercícios, dicas, né, para atividade de aquecimento vocal, de respiração. Então, sempre é bom a gente pegar um material que é muito bom, que é muito rico, e adaptar para a idade que a gente vai estar fazendo aquela atividade. E no caso da terceira idade, por incrível que pareça, ela não difere muito do infantil, a não ser pela escolha, lógico, da tonalidade da prática do repertório. Mas alguns exercícios, como de respiração, algumas brincadeiras de motivação, algumas de relaxamento, elas são muito parecidas. Vocês vão ver que não vai diferir muito, porque a gente tem justamente algumas dificuldades parecidas nesses extremos, né, na criança e no idoso. Por quê? Aquela dificuldade motora, devido a uma certa rigidez, né, adquirida aí por alguma doença ou por alguma situação no qual ele tenha passado recentemente. Isso pode ter enrijecido um pouco, não só pela idade, mas por alguma questão pessoal que a pessoa tenha passado, alguma recuperação, né, pós-traumática. Então, a gente tem uma série de exercícios e de eventos que a gente pode estar adaptando que tem muita ligação, vocês vão perceber que é muitíssimo parecido com a prática das crianças. Então, vocês vão ter alguns passos nessa atividade que vocês vão fazer, tá? E eu gostaria gentilmente de pedir para que vocês não colocassem apenas citações, tá? A atividade é para ela ficar completa, é para ela ficar realmente descritiva. Não é para falar assim, eu escolhi a música, eu sei que vou te amar porque tem tudo a ver com a idade. Não, isso não é uma justificativa. Vocês vão escolher um trecho ou uma partitura específica que vocês gostariam de trabalhar. Mas qual é a justificativa? Eu estou trabalhando um intervalo específico que tem dificuldade para os coralistas? Eu estou trabalhando essa música porque numa conversa, num bate-papo inicial, um dos participantes manifestou um certo interesse por esse áudio, numa apreciação musical que foi realizada anteriormente. Então, a justificativa da escolha da música é muito importante, porque é através da escolha dela que você vai colocar o que você trabalharia na parte musical. Se é ritmo, se é afinação da melodia, se é um vocalize, ou algum outro ponto que você considere importante para a prática de canto nessa faixa etária. Eu vou colocar aqui um pequeno exemplo do artigo, tá? Que eu recortei alguns pontos, mas eu vou postar ele completo para que vocês possam ter acesso, que é a música Vinhetas de Maracatu, dos compositores Dimas e Antônio Nóbrega, com arranjo de Edu Fernandes a 4 vozes. E foi escolhida porque é um arranjo de melodias sobrepostas do folclore nordestino. E o arranjo está em Fá maior, contém 9 compassos e tem a tessitura do Sol 2 ao Dó 4. Perceberam que está bem especificado a justificativa? Não está assim, essa música é interessante para essa faixa etária. Não, é uma justificativa plausível. Você consegue convencer o leitor da importância de se trabalhar essa canção ou de se trabalhar esse arranjo especificamente. Então, a música está estruturada com melodias sobrepostas, facilitando ao coro uma junção mais rápida de uma música a mais de uma voz. Então, aqui está o ritmo que vai ser trabalhado, algumas figuras em comum,
né? Percebo que tem um pouco de síncope, tem ligadura, né? Então, especificamente, às vezes você recorta um pequeno trecho de uma canção e isso já vira uma atividade específica musical. Você pode trabalhar um vocalize, você pode trabalhar um ritmo específico com uma percussão corporal, por exemplo. É isso que eu queria que vocês prestassem atenção quando forem escolher aí a partitura e também as colocações de vocês nos passos da nossa atividade, tá? Aqui é um trabalho sistematizado de ritmo. Foi escolhido um trecho específico da melodia para esse trabalho. O exemplo 2, eu vou falar de um trabalho que talvez seja importante para o quê? Para a afinação dos coralistas. Então, nesse caso da afinação, foi escolhida a música Lua e Estrela através desse pequeno vocalize. Então, às vezes os coralistas têm uma dificuldade de treinar, de afinar ou de chegar numa nota específica. Então, o que eu posso fazer? Eu posso recortar um trecho específico da própria melodia e aquele trecho virar um pequeno vocalize. E você pode trabalhar com vogais, consoantes, lá, laiá, má, igual aqui, né? Então, vocês têm total liberdade aí de estar escolhendo um vocalize que vocês acreditam que, mesmo que tudo isso seja fictício, que teria uma execução prazerosa e trabalharia exatamente aquilo que você necessita na melodia, tá? Porque as dificuldades são as mesmas de criança. É uma dificuldade de afinação, é uma dificuldade de dicção, dependendo, né, de alguns coralistas, eles podem apresentar uma dificuldade na fala. Então, é tudo isso que a gente deve pensar na escolha do repertório. Preparação corporal. Descreva de que forma você vai trabalhar a expressão corporal e as atividades, tá? Não é para falar assim, são 2 minutos de preparação corporal com expressão. Mas que expressão? Que preparação? Como você vai fazer isso? Eu quero que descreva essa atividade, tá? Depois, para os exercícios de preparação corporal, utilizaria exemplos do método O Passo. Estou dando um exemplo aqui. Vamos supor que você quer trabalhar rítmica e eles têm uma certa dificuldade de coordenação. Então, você pode utilizar aí, de repente, alguns dos exercícios do Lucas Ciavata para que você possa facilitar aí um pouco mais o trabalho rítmico, entendeu? Então, cada um vai escolher aquilo que é mais propício aí para o seu projeto. No passo 3, no aquecimento vocal, você vai descrever como que você pretende trabalhar os exercícios de preparação vocal, levando em conta, é claro, gente, a dificuldade talvez de articulação, de afinação de alguns membros do grupo e também a tessitura que você vai escolher para essa atividade. Para aquecimento vocal, eu posso utilizar, de repente, né, faixas de um método específico? Pode. Eu posso criar, né, usando apenas a questão cromática de escalas? Pode. Cada um trabalha de uma forma. No caso aqui, é um pequeno exemplo da utilização de faixas, tá? Que eu coloquei só para exemplificar, tá, gente? Do método Por Todo Canto, que já tem até na internet disponível. Esse método, ele já tem alguns playbacks prontos. E o que isso facilita? Às vezes você não tem a disponibilidade de ligar um violão ou de usar um teclado para sua aula, você acaba usando um recurso sonoro extra, tá? Ele tem uma harmonia muito bem realizada. E vamos supor que você só precisa fazer um exercício simples de aquecimento vocal com eles. Aí você pode utilizar esse CD, por exemplo, tá? Você pode utilizar no má, lá, laiá, tá? Eu só tô colocando um trechinho só para vocês terem uma ideia de que não só para crianças, mas também para adultos, encontra-se sim métodos prontos e vocalizes que a gente pode trabalhar sem a plena necessidade de utilizar um teclado, um violão, um outro instrumento, ou até mesmo variar. Ok? Isso aí só para exemplificar. Outra coisa que eu posso fazer, um exercício que de repente, né, eu utilizo com as crianças e vou fazer uma adaptação. Por exemplo, esse aqui vai falar um pouco do trem. E o trem tem tudo a ver, né, a questão da Maria Fumaça, remete a lembranças. Então, vamos supor que eles têm uma certa dificuldade de impostação vocal. E aí eles estão cantando e de repente fica o trilho do trem de ferro, aquela desafinação, ou tem uma certa dificuldade mesmo na impostação. Então, explicar que assim como um prendedor de roupa, se eu forçar muito
né? Lá na roupa eu posso marcá-la, mas também se eu não pendurar adequadamente, ela pode o quê? Cair. E assim é a nossa voz. A nossa colocação para cantar certas notas, a gente precisa dessa questão da impostação. E às vezes você não precisa falar necessariamente de uma forma muito técnica para que eles possam entender. Então, o trilho do trem de ferro treme, treme. O trilho do trem de ferro treme, treme. Então, é uma variante. Eu estou trabalhando um pequeno vocalize, eu estou realizando um exercício com os coralistas, estou usando uma coisa do cotidiano deles, talvez seja o trem. Eu quero fazer um aquecimento vocal, mas eu quero compor um aquecimento. Como que eu faço? Use uma frase de bom dia, use o café, que é uma coisa, né, que raramente uma pessoa não gosta de manhã. Usem frases do cotidiano. Aqui eu usei um exemplo do trem, que é trabalhado com criança, mas por que não pode ser adaptado para essa faixa etária? É só você fazer as subidas das notas, os cromatismos dentro da tonalidade da peça que você está trabalhando, tá? Então, tudo que eu estou colocando, pessoal, são exemplos, tá? São situações construindo nossa atividade. O quarto passo é a estrutura de ensaio. Como vai gerar o meu ensaio? Ele vai ser um ensaio de 1 hora aula por semana, com 3 diretrizes: memorização rítmica, memorização de letra e canto em uníssono. Ou o meu ensaio, eu percebo que os coralistas ficam muito cansados, então eu vou fazer uma vez por semana, 1 hora, sendo o direcionamento de tantos minutos para aquecimento vocal, tantos para aquecimento corporal, tantos para a prática de repertório, tantos para relaxamento. Então, a estrutura de ensaio também é uma forma da gente se organizar com relação às nossas atividades. O que eu estou fazendo de interessante para trabalhar com os coralistas? E como se dá a estrutura, né? Seria uma aula de quanto tempo? De 50 minutos? Ou 2 vezes por semana uma aula de apenas 40 minutos, porque eu percebo que 2 vezes por semana vai render mais? Ou às vezes 1 hora e 15 minutos? Apenas uma vez por semana? Qual seria a melhor estrutura de ensaio para rendimento, né? E para também beneficiar esses coralistas? O aprendizado não formal, ele pode empregar táticas lúdicas por meio de jogos sonoros com palavras, jogos imaginativos, metáforas, objetos relacionados do cotidiano, como eu já falei anteriormente, que a gente utilizou o exemplo do trem, mas eu poderia usar xícaras, por que não? Vocês poderiam utilizar xícaras fingindo que tem alguma bebida dentro, fazer algum movimento específico que de repente, né, eles estão precisando trabalhar mais com as mãos. Então é disso que a gente está falando. Quais são os recursos criativos e projetivos, né, por meio de gestos ou coreografias? Eu posso utilizar bolas, eu posso utilizar bexigas, eu posso utilizar lenços, eu posso utilizar tecidos, né? Sons e movimentos. O relaxamento físico e mental pode ser conduzido de forma a estimular a concentração e afastar simbolicamente as preocupações, né? Eu posso incluir estímulos nocivos com a ajuda de um gestual que simbolize, por exemplo, o jogar fora, o expulsar aquilo que não está sendo positivo na vida da pessoa, aquilo que é prejudicial, o alongamento e o aquecimento. Eu posso trabalhar num clima de tranquilidade, por que não colocar uma música de relaxamento em alguns momentos, seguindo um roteiro habitual que possa respeitar a condição física desses coralistas e também a situação emocional. Eles podem trabalhar com coisas imaginárias, por exemplo, uma que dá muito certo com criança e também pode ser adaptado para eles, é aquela questão da bola imaginária. Eu imagino que eu estou com uma bola, às vezes ela está pesada, e eu estou passando para alguém apenas com os olhos, né, com aquela movimentação de expressão visual, vocês vão se comunicar. Então, eu jogo para alguém, eu posso fingir que ela está muito levinha, que ela está quicando, e aí você vai passar essa bola para alguém, que vai passar para outro alguém. Então, ou seja, esses objetos imaginários, eles também, essa questão da mímica, né, por que não ser utilizado em algum momento, tá? A realização de um treino vocal associado a fatos dos cotidianos, a sequência, por exemplo, dos 12 meses do ano, suponhamos que eles estejam com algum problema de memorização, você pode utilizar algum exercício que fale dos meses ou que possa remeter aos dias da semana. Falar, mas isso é muito bobo. Não, é bobo para nós,
Mas para uma pessoa que está tendo problema de Alzheimer, talvez seja uma coisa muito interessante ela conseguir focar, né, na ordem direcional das coisas. A noção espacial dela está um pouco melhor, tá, gente? Então, é disso que nós estamos falando, de lateralidade, de movimento, de voz, mas tudo em função de um benefício para eles. É pertinente fornecer regularmente estratégias de memorização na execução do repertório e também de reforçar segurança, confiança, capacidade, importância de cada integrante no coral, né? Às vezes tem aquela questão, a pessoa está um pouco depressiva, aquele outro já está um pouco mais tímido, um pouco desmotivado, né? A gente pode sim recorrer a jogos, utilizar objetos reais ou imaginários nisso. E o jogo ele trabalha essa questão do movimento, da comunicação visual, pode ser utilizado atividades em duplas, tá? Tudo que vocês puderem fazer, inclusive utilizar o próprio cânone, que dá um efeito sonoro super interessante, não só vocal, mas também gestual. Com o intuito de integrar ainda mais essa aprendizagem, era indicado que eles caminhassem durante o canto e eles explorassem o espaço da sala e retornassem de tempos em tempos para os seus lugares, um outro tipo de atividade que a gente pode fazer, né? A fim de desenvolver a memorização, a consciência espacial e também a sincronicidade de expressão corporal com a voz. E com essa movimentação, a interação pode aumentar, a questão também, né, de trocar de lugar, ficam ao lado que não era o habitual. Então, esse tipo de atividade, além de forçar a questão da memória, pode também fazer com que a sociabilidade seja um pouco mais equilibrada, né? Já que os naipes eram regulares nos ensaios e também os lugares, lógico, que eles costumam ocupar, geralmente tem uma disposição vocal permanente. Então, de vez em quando, esse tipo de atividade também é muito bem-vindo. No que se reporta diretamente ao ensino musical, contemplamos os ensinamentos de Violeta Gainza, ao defender uma educação musical que integra as necessidades da realidade circundante, na qual o universal, o individual e o coletivo se fundem naturalmente. Então, o aprendiz, ele deve ser considerado integralmente, pois os aspectos culturais, históricos e biopsicossociais vão interferir no desempenho e projetar simbolicamente na atividade musical. E logo, essa consciência deve permear essencialmente a prática dos idosos. Então, pessoal, espero que essa atividade não seja apenas para ganhar pontos, mas para que vocês reflitam. Eu sei que muitos já trabalham com coral, né? E até tem uma percepção muito melhor que a minha, são especificamente dessa prática de canto, mas que possa servir para uma reflexão das formas diferenciais que a gente pode estar trabalhando com essa faixa etária, não só por questão dos pontos, tá bom? No mais, boa pesquisa a todos e espero que vocês curtam um pouco a atividade. Eu vou pausar a gravação.